que é uma caldeira de recuperação química? A caldeira de recuperação ela começa na complexidade do combustível que ela queima e da forma com que ela queima, né? É um combustível que a gente costuma chamar isso de licor negro, né? O licor preto, né? Que é um subproduto do processo da celulose, do cozimento. Então, quando você... tudo começa de uma forma bem básica, que eu vou te explicar, para que você didática, para que você possa compreender. A madeira ela chega na fábrica de celulose, toras, né? E ela é picada, tira-se a casca, que aproveita da caldeira de energia, e o cerne da madeira ela é picada, né? Em tamanhos de granometria específicos, e ela é cozida. A gente chama de cozimento. Esse é o processo para fazer a primeira parte, que é a celulose. Tá? A celulose, para poder chegar no combustível da caldeira, a função da caldeira de recuperação que você me perguntou. Então, essa madeira picada ela vai para um digestor, que a gente chama, é um equipamento grande que vai digerir isso, vai cozinhar isso, e a gente acrescenta nesse digestor vapor, né? E acrescenta soda. E ele tem um tempo de residência ali dentro. E vai fazer com que essa madeira ela se solte, ela se desprenda, né? E solte ali, então, a pasta de celulose, que a gente chama, que é a pasta de celulose, e o caldo, que a gente chama de lignina. A pasta de celulose é o que vai virar o papel. São as fibras. Exatamente. E aí parte para o lado da lignina, que é o caldo. Como se você cozesse um feijão, numa panela de pressão, você tirasse o feijão e ficasse o caldo do feijão. Sim. Esse caldo do feijão, que agora que vai chamar de lignina da madeira, né? Essa lignina da madeira, ela sai com um composto de soda que você adicionou ali, que custa muito caro, e também o composto orgânico da madeira. Então, ela tem uma composição que a gente costuma chamar, varia de 40% a 50% entre composição orgânica e inorgânica. O inorgânica é derivado da onde? Da soda que você colocou lá para cozinhar. E o orgânico é tudo aquilo que sai da madeira mesmo, que são o carbono, que nós vamos usar isso como combustível. Bom, legal. Então, eu já tenho ali a minha lignina, que é o meu licor. Só que ele está com muita água. Ele sai do digestor, depois ele vai para uma central de lavagem, vai lavar toda essa polpa, vai cada vez lavando, deixando ela mais isenta da lignina e separando cada vez mais o licor. Esse licor, depois que ele sai de todo o processo, ele está com muita água, então ele não consegue queimar na caldeira. Para você queimar, você tem que reduzir essa água, tem que tirar essa água. Então ele passa por um processo que a gente chama de evaporação. Certo. É como se fosse a evaporação das usinas de álcool. Né? Também faz é uma troca térmica comum, exatamente. No caso. Um processo de vácuo, tal, você vai conseguindo otimizar todo esse processo e vai conseguindo tirar toda essa água que tem, uma boa parte dessa água que tem nesse cozimento, é um cozimento através do vapor da própria caldeira. Exatamente. Aí você vai conseguindo tirar essa água, você faz ele que se chama de licor concentrado. Então, esse licor preto, ele sai de uma concentração de 15% de sólidos, que é o que sai do processo de cozimento, você evapora, ele vai chegar, hoje está chegando na faixa de 82% de sólido. É como se ele ficasse quase como se fosse um piche, bem grosso. Bem grosso. Tá? Bem grosso. Quanto mais grosso, melhor ou não? Melhor. Só que existem problemas na forma que você vai queimar. Então, 80% de sólido você consegue fazer com que você tenha uma viscosidade ideal. Quando a gente consegue, então, evaporar essa água, deixar o licor concentrado, a gente vai, então, já está pronto para queimar na caldeira. Então, a gente vai mandar isso para um sistema de aquecimento, onde a gente vai aumentar a temperatura dele, vai colocar isso numa viscosidade ideal, ele tem que ter uma viscosidade específica para poder queimar, e aí a gente bombeia isso dentro de uma fornalha bem grande. Normalmente essas caldeiras, para você ter uma ideia, a caldeira que eu trabalhava, só para você ter uma ideia de grandeza que eu vou falar, era mais ou menos, a gente queimava 1.500, a gente chama de TSS, toneladas de sólido seco, tá? Que é o que realmente queima na caldeira. Então, a gente fazia isso, a gente evaporava, então a gente tinha lá a caldeira. Hoje as caldeiras estão acima de 1.500, estão com 8.000, as maiores estão com 14.000 TSS. Então, são equipamentos enormes. E quanto maior é a concentração desse licor, maior é a sua eficiência energética. Porque você tem menos água, então o seu PCI, o poder calorífico do combustível, acaba ficando melhor. Bom, diante disso, você vai pulverizar esse licor dentro da caldeira. Então, esse licor concentrado, que já está
na condição ideal para queimar na caldeira, ele entra por um queimador que eu vou tentar achar aqui te mostrar. E esse queimador, ele vai fazer com que você espalhe esse licor por dentro da fornalha. Quando você espalha esse licor dentro da fornalha, ele é espargido dentro da fornalha e ele recebe todo o calor que já está contido dentro da fornalha. Então, imagina que lá embaixo da fornalha já houve a combustão e é o resultado que a gente chama de smelt, que é a combustão e depois o resultado do inorgânico, que essa soda ela não vai queimar, ela vai simplesmente derreter e vai ficar embaixo da fornalha. Certo. Isso gera um calor aproximadamente de 1.000, 1.200 graus nessa fornalha. É muito, muito quente, como se fosse um ferro derretido. Quando você esparge esse licor em cima, ele vai pegar toda aquela energia da fornalha, vai fazer a secagem da parte que a água que tem ainda, e depois ele vai, então, formar o que chama de pirólise. Essa pirólise, o que é? É formar aquilo ali em forma de gás, e ele vai pegar fogo. Então, ele incendeia, ele queima dessa forma. Aí você tem, claro, ventiladores para fazer a circulação. Muito bom essa pergunta. Você tem 3 níveis de ar numa caldeira de recuperação básicos. O ar primário, que a gente chama que é o ar da combustão embaixo, fica bem próximo da fornalha, onde vai alimentar a combustão na fornalha. Todas elas têm leito fluidizado ou não? Não são leitos fluidizados, são leitos de escoamento, não é fluidizado. A fluidização não existe nesse caso. É só o ar de combustão mesmo. Tá bom? E aí ela vai escoar por umas bicas e vai descarregar esses melt, que a gente chama de licor verde, dentro dos tanques de solução depois. Mas, a princípio, na combustão, a hora que você esparge esse licor, ele queima, na parte de baixo vai formar a combustão, e na parte de cima, quando formar os gases, o ar secundário faz com que os voláteis, esses gases, peguem fogo também. Então, a gente tem praticamente 2 fornalhas. A fornalha de baixo e a fornalha dos voláteis, exata na parte de cima, que a gente chama isso daí de oxidação desses voláteis. E aí, esse ar faz com que você tenha oxidação, e daí, nessa combustão, parte desse composto cai no leito, que é importante para a gente, e parte disso acaba saindo junto com os gases, que a gente chama isso daí. Quando você queima, parte desse composto inorgânico que não formou na combustão, ele é arrastado com os gases de combustão. Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que isso acontece. A caldeira de recuperação, para a gente poder ter uma ideia, falando um pouquinho sobre ela, dos pontos principais. Antigamente, vamos colocar uns 25 anos atrás, Marcos, essas caldeiras eram chamadas de caldeira de recuperação química, e ficou esse nome, caldeira de recuperação química, porque o ponto principal dela era recuperar a soda que nós usamos lá no digestor. Então, até as caldeiras que eu trabalhei durante muito tempo na Suzano, elas eram caldeiras que tinham lá 71%, 72% de concentração só, e a nossa pressão de trabalho, de operação, era 50 bar. As caldeiras de hoje, elas são 90 bar, 100 bar de pressão, né? E a concentração do licor é 80%, 82% de concentração. Ou seja, houve uma mudança muito grande em relação à aplicabilidade da caldeira. Então, além de eu recuperar a parte química, eu quero fornecer energia também. Então, eu otimizei isso. Aumentei a minha concentração, aumentei a minha pressão de trabalho, eu saio com 100 bar de pressão. Por isso que as caldeiras são maiores, né? As caldeiras são maiores justamente para fazer essa cogeração de energia. Exatamente. Então, o que acontece? Eu ganho de todos os lados. Primeiro, eu tenho uma disponibilidade grande de licor preto, que aumenta a minha produção de celulose. Eu tenho disponibilidade disso para poder queimar na minha caldeira. Eu queimo isso com uma concentração e uma pressão bastante elevada, uma caldeira bastante grande. Eu gero, né, bastante vapor de alta pressão, né, para poder gerar energia nas turbinas, e eu me torno autossuficiente em energia elétrica, né, vendo energia elétrica para o mercado aberto, e ainda por cima, né, consigo produzir muita celulose. Então, quer dizer, é o produto principal, que é o primeiro produto. Exatamente, que é a recuperação química. Junto com isso, eu ganho na energia. Então, você vê como houve uma transformação grande de mentalidade. Na verdade, é o que você falou, ganha de todos os lados, né? Todos os lados.